do Espírito Santo, unidos iremos andar. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo louvor que foi entoado ao teu nome. Nesse momento nos colocamos na tua presença, Deus, para compartilharmos a tua palavra. E te peço, Senhor, que teu Espírito Santo, que escreveu essas palavras e que está aqui no nosso meio, fale profundamente aos nossos corações, Senhor. Nos dê entendimento, discernimento e nos dê condições de filtrarmos tudo aquilo que vamos ouvir e reter, ó Deus, tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é justo, tudo que é puro, para que as nossas vidas sejam edificadas no Senhor, Pai. Perdoa todos os nossos pecados e as nossas falhas, e que o sangue de Jesus seja sobre cada um de nós, Pai, para que assim possamos estar em plena comunhão contigo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, amada igreja. Irmãos, nós iremos compartilhar um tema: como ser um crente frustrado. É um pouco assim exótico, né? É um tema um tanto quanto exótico. Mas como que nós podemos ser um crente frustrado? O que leva uma pessoa a se frustrar dentro de uma igreja, a não ter prazer, a não ser alegre, a não se agradar das coisas espirituais? Como? Que hábito nós podemos cultivar para nós sermos pessoas frustradas na nossa jornada cristã? E aqui eu vou compartilhar, o pastor falou que vai ser bem breve, né? Tem o quê? Uns 20, 30 minutos? Então tá, vou tentar me ater aqui nos 30 minutinhos. Aqui eu enumerei 10 passos que você precisa seguir para que você seja um cristão frustrado. E o primeiro dele começa: não nasça de novo. Quer ser um cristão frustrado? Quer continuar frustrado? Não inicie uma jornada com Deus. Não aceite o sacrifício de Jesus na sua vida. E aí você vai continuar sendo uma pessoa frustrada. Continue sendo a mesma pessoa, não deixe a palavra de Deus penetrar no seu coração, não mude, continue vivendo as obras da carne, que lá na Bíblia está discriminada quais são. E você vai ser uma pessoa bem frustrada, concorda comigo? Segundo ponto, não tema a Deus. Não tema a Deus. Não temendo a Deus, você vai ser uma pessoa frustrada, muito frustrada. Por quê? Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia, que sabe fazer boas escolhas, ela não é uma pessoa frustrada. Então, se você quer continuar, você quer ser um cristão frustrado, não tema a Deus. Viva a vida sem dar satisfação para ninguém. Não dependa de Deus. Seja uma pessoa tola, como diz os livros de Provérbios e outras passagens bíblicas. E você vai conseguir ser um cristão frustrado na sua jornada. Não desenvolva o temor de Deus. Terceiro ponto, não leia sua Bíblia. Não faça leitura bíblica em casa, irmão. Leitura bíblica edifica, transforma. Quer ser uma pessoa frustrada em 2022? Não leia sua Bíblia. Não leia sua Bíblia, não faça devocional em casa. Deixa a vida te levar do jeito que ela quiser. Não agradeça a Deus, nem consagre a sua vida, não peça orientação para Deus. E você vai ser uma pessoa bastante frustrada em 2022. Quarto passo, não ore. Não tenha o hábito de orar a Deus e você vai ser bem frustrado. Não ore a Deus. Não crie o hábito de orar, de interceder pelas pessoas. Afinal de contas, a oração é um canal de intimidade com Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não é uma pessoa frustrada. Mas se você quer ser uma pessoa frustrada, não ore. Não ore, não faça devocional e deixa a vida te levar. Quinto passo, não congregue. Não congregue na igreja, não venha para os cultos, não venha para a escola bíblica, não participe das organizações da CHB, nem da MCM, nem Mensageira do Rei. Não participe, não congregue, nem se comprometa com a igreja. Diga não, ponha dificuldade quando alguém precisar de você, se mantenha longe, né?
Sempre que for convidado para alguma função, dê uma desculpa, por mais esfarrapada que seja, mas não aceite, não se comprometa. E aí você vai conseguir ser um cristão bem frustrado. 6º ponto, não seja dizimista nem ofertante na igreja. Gaste o seu dízimo com roupa, com viagem, pague a parcela do carro, da casa, pague cartão de crédito, faça outras coisas, vá num restaurante bom, mas não entregue seu dízimo, não seja fiel nos dízimos e nem nas suas ofertas, que você vai conseguir ser uma pessoa bem frustrada. Um crente bem frustrado. Afinal de contas, dízimo não é uma questão de dinheiro, é de fidelidade para com Deus, amor para com a obra de Deus, e isso traz muitas bênçãos. E o que uma pessoa frustrada quer com bênção, né? Ela tem que estar bem frustrada mesmo. Então, não entregue seu dízimo, nem seja ofertante, gaste com outras coisas. Deixa a obra para depois. 7º ponto, não se envolva com missões. Quer ser frustrado? Não se envolva com missões, porque missões é um projeto de Deus para alcançar almas perdidas, e quem se envolve com missões é feliz. Mas se você quer ser uma pessoa frustrada, não se envolva com missões, não desenvolva amor pelo próximo, não se importe com as campanhas de missões, não se envolva, não se preocupe com os missionários, não se preocupe com o sustento de ninguém, né? Não se envolva. E você vai conseguir ser uma pessoa frustrada. Porque um crente que não se envolve com missões já é 90% da frustração. 8º, fique achando que o erro do outro justifica o seu. Porque o irmão fez errado, você tem o direito de fazer também. Porque o irmão não faz, eu também não vou fazer. Sempre justifique o erro do outro e continue errado porque o outro é errado. Não mude, não se corrija, que você vai conseguir ser frustrado. Né? Se os outros não for fazer, eu também não vou. Se fulano, que é o líder lá, não está fazendo, eu também não posso me comprometer com aquilo que não é meu. Né? 9º passo, critique bastante seu pastor. Fale mal da liderança da igreja. Sabote os eventos da igreja. Não participe. Fale mal para que as outras pessoas também não participem. Vamos sabotar. Eu não vou e fulana vai, não é legal, tal, não vamos também não. Então, critique bastante, fale mal do pastor, fale mal da liderança, sabote os eventos, não participe, fale mal para as outras pessoas, não querer participar também. Né? O 9º ponto, eu acho que isso já estava bom, né? E o 10º ponto aqui é você achar que você é a pessoa mais importante ali do ministério, mais importante da igreja, que se você não estivesse ali, a obra não ia continuar, que você, afinal de contas, você é você, né? Quem é melhor que você? Não existe. Né? Então, esses passos aqui, irmãos, eu acredito que aqui não tem uma pessoa que diga que é cristão que pode ter tudo isso, né? Que viva tudo isso. Mas que a carapuça sirva para nós não somos perfeitos também. E, geralmente, quando é final de ano, é aquela época em que a gente faz planos, planeja, faz voto com Deus, ano novo, recomeço, programação nova. Então, a gente se enche de sonho, de planos. E os planos de Deus, eles não podem ficar por último na nossa vida. As coisas de Deus, elas não podem ser menosprezadas em relação aos nossos planos. E eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Ageu, porque nesse livro de Ageu, o profeta Ageu escreveu, tinha um povo assim, um povo de Deus, com esse perfil, um povo que priorizava a sua vida em relação à casa de Deus, em relação à obra de Deus. E aí a gente vê que era um povo frustrado. E o profeta foi lá e disse, olha, vocês são frustrados por isso. E começou a apontar alguns pontos que o povo estava pecando, que o povo estava falhando. Então era um povo frustrado, porque não fazia o que agradava a Deus. Então o profeta Ageu, o contexto dessa história é quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Nós temos profetas que profetizaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro.
esse profeta Ageu, ele profetizou depois do cativeiro, quando as pessoas retornaram para Jerusalém, e era a época de reconstruir o templo. Mas tinham muitos empecilhos, tinha os samaritanos, tinha os governadores daquela época que não queria que o templo fosse reconstruído. Mas aí nós vamos ver lá no livro de Esdras que eles conseguiram fazer essa reconstrução do templo. Né? Quando foi encontrado, os mais velhos olhavam para o templo e ficavam tristes porque jamais seria um templo igual ao templo de Salomão, que foi destruído antes deles serem levados para o cativeiro. Então, 70 anos depois do cativeiro, eles retornaram para a sua cidade. Então, aqui, vamos ler Ageu, capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, eis que a palavra de Deus foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, de Zorobabel, filho de Salatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, nos seguintes termos. Olha o que a palavra do Senhor foi falar para o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Deus. Essa era a murmuração do povo, achando que ainda não era hora de reconstruir a casa de Deus, que não era hora ainda, né? Aí, por esse motivo, a palavra do Senhor foi, uma vez mais, comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitardes em casas luxuosas, de luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Olha o que Deus mandou o profeta perguntar, chamar o povo a uma reflexão. Porventura é tempo de vocês construírem suas casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa, o meu templo, continua em ruínas? Assim ordena o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Qual que é esse passado? É o passado antes de serem levados ao cativeiro. E agora, olha só o passado. Semeaste muito, mas colhestes? Comeste, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. O que recebe salário, recebe-o para depositar numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre e dela e nela seja glorificado. De fato, esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando chegastes para casa, eu ainda dispensei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho de vossas mãos foi prejudicado. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Deus, atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente ao Senhor. Em seguida, até o versículo 12, até aqui, a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, nós podemos ver aqui um retrato de um povo frustrado. Porque aqui no versículo
7, versículo 7, 8, perdão, 6. Tende semeado muito, mas colhido pouco. Comeste, mas não chegaste a se fartar. Qual que é o prazer que uma pessoa tem de comer? Matar a fome. Qual o prazer que a pessoa tem de beber? Matar a sede. De se cobrir, de poder ter a roupa, aquecer. E aqui a palavra de Deus diz que aquele povo já tinha 16 anos que eles tinham voltado para lá e até agora a casa do Senhor continuava os escombros e eles foram cuidar de suas casas. Afinal de contas, eles retornaram e foram cuidar das suas casas, dos seus afazeres, da sua família, dos seus bens, correr atrás daquilo que era seu. Em um determinado momento, aquilo indignou o Senhor. E o que ele fez? As coisas começaram a não prosperar mais sobre aquele povo. Não havia mais prosperidade. As portas se fecharam. Era seca que prejudicava o plantio, que matava o gado. As coisas eram mirrados. Até aqueles que recebiam salários, era como se colocasse num saco furado, um saco sem fundo. Quantos de nós, irmãos, às vezes recebemos os nossos valores e começamos a pagar as coisas, esperando que sobre alguma coisa para nós entregarmos o nosso dízimo, e não sobra. Impressionante. Sabe por quê? Deus não se agrada de resto nem de migalha. A questão com Deus nunca foi dinheiro. Tem muita gente que fala assim, mas eu vou dar dinheiro para Deus, vou sustentar pastor. A questão, irmãos, é que muitos ainda não entenderam que dízimo, que oferta, não é a questão financeira, não é a questão de dinheiro, a questão é fidelidade. É outro ângulo, é outra coisa. Se fosse dinheiro, se eu tenho uma dívida para me receber, qual a diferença faria para mim receber o primeiro, a nota mais nova, a nota mais velha, ser o primeiro do seu salário, ou se seja do meio, ou se ser o último? Qual a diferença isso vai fazer para mim? Importante para mim é receber minha dívida, não importa. Se vai ser nota de 10, nota de 100, nota de R$1, não importa. Para Deus não, é diferente, não é questão financeira. Deus é primícias de toda a tua renda. E com relação à fidelidade que Ele espera de nós para com Ele, Deus se agrada dos seus servos fiéis. E Ele tira a frustração do nosso coração. Quando nós entendemos o que Deus quer de nós, quando nós entendemos, né? Agora vem à minha mente, eu já tenho uns 18 anos de tesouraria na igreja, né? E tinha uma irmã na igreja que toda vez que ela ia entregar o dízimo dela, ela escolhia as notas mais novas, as notas mais perfeitinhas que tinha no meio do salário dela. E uma vez ela veio me entregar o dízimo e falou assim, irmã, dessa vez só me entregaram nota velha. Aí eu falei assim, minha irmã, não se preocupa, porque Deus, Ele já sabe disso. Não se preocupe não, mas no próximo mês, né, a senhora entrega as melhor. Aquilo mexeu com o meu coração, porque ela era uma aposentada, recebia um salário mínimo, mas ela fazia questão de entregar as melhores cédulas, as mais novinhas. E eu tenho certeza que o Senhor se agradava daquele capricho dela. Porque quando nós lemos a palavra de Deus a respeito de dízimos e ofertas, a palavra de Deus diz que essa fidelidade que o ser humano desenvolve para com Deus, essa preocupação que nós temos com os missionários, com a obra de Deus aqui na terra, você já pensou se de fato todo mundo entregasse 10% da sua renda para o reino de Deus? Será que tinha alguém ainda que não tinha sido alcançado pelo Evangelho? Já pensou? Quanto que é o PIB do Brasil e todo mês aquele PIB se reverter em 10% para missões? Como que não seria hoje a nossa vida, o mundo inteiro alcançado para Jesus? Mas o fato é que a nossa fidelidade para com Deus é que Ele quer. Deus aqui, Ele não estava criticando porque eles estavam morando bem. Deus aqui não estava criticando porque eles
tinham casas boas e luxuosas, né? Bem feita, bem acabada. A questão é que esse povo estavam apenas preocupado com eles, com a sua vida, com aquilo que era seu, com aquilo que lhe pertencia. E Deus chamou a atenção para a casa dele. Por acaso não é a hora já de se vocês se preocupar com o meu templo, com a minha obra, com o lugar onde vocês vão falar comigo? 16 anos que vocês estão aqui já e não tem um lugar para nós se comunicar, para nós se falar, para vocês terem comunhão comigo, né? Então, irmãos, quando nós damos apenas o que sobra para Deus, apenas a migalha, a palavra de Deus diz, esperastes o muito, e eis que veio pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Deus não se agradou. O pouco que eles levaram, Deus não se agradou. Por quê? Diz o Senhor Deus do Exército. Por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre para causas próprias, para as suas preocupações pessoais. Então, quando nós nos dedicamos a Deus, queremos ser pessoas prósperas, precisamos seguir o passo ao contrário da frustrada. Queremos ser pessoas prósperas, precisamos nascer de fato novamente. Precisamos ter experiência com Deus, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Precisamos estar constantemente buscando nas Escrituras o temor de Deus, os princípios de Deus para nortear a nossa vida. Precisamos ter o temor de Deus na nossa vida. Irmãos, quando nós temos o temor de Deus, é difícil você discordar da Bíblia, a não ser quando você não conhece o que está escrito lá. Mas quando você conhece o que está escrito, você não consegue discordar da Bíblia e ir com a multidão, e achar que o errado é certo, e achar que porque a maioria estão fazendo, então é porque já é certo. A Bíblia não muda. Deus não muda. Quando nós queremos ser prósperos, cristãos prósperos e fervorosos, precisamos ler a nossa Bíblia. Precisamos fazer disso um hábito e alimentar a nossa alma. Precisamos orar mais. Precisamos estar em comunhão com Deus, intercedendo uns pelos outros. Precisamos nos congregar. Precisamos ser ativos na igreja, irmão, nos comprometer com a igreja local, porque é aqui que Deus te colocou para servir. É aqui que tu tem que dar fruto, é aqui que tu tem que ser próspero. É dizendo sim, é apoiando as atividades, é apoiando os trabalhos missionários, é apoiando as organizações, é participando. Se você não vai, mais incentiva alguém. Eu estou fazendo faculdade, meu irmão, vai lá, conversa com o irmão Pedro, participar da reunião dos homens, é uma bênção. Então, quando você faz isso, Deus se agrada, Ele sabe que no teu coração você estaria com vontade de ir, mas infelizmente não pode. Mas congregue, entregue o seu dízimo, seja fiel e entregue a melhor parte, entregue as primícias, como a palavra fala. E por conta disso, lá em Malaquias, a Bíblia diz que por conta da tua fidelidade, não é por conta do valor, irmão, não é por conta do dinheiro, Deus não se vende, mas é por conta da tua fidelidade, Deus vai repreender o devorador. Deus vai abastecer os teus celeiros, que vão transbordar. Isso é prosperidade. É a prosperidade do Senhor na nossa casa. Mas, se nós não somos fiéis para com Deus, Deus tranca a porta, Deus tranca a torneira e nos coloca no deserto para a gente aprender. Quantos de nós temos testemunho de que passamos pelo deserto para poder aprender coisas óbvias que nós podíamos ter praticado antes, sem precisar passar pelo deserto. Se nós queremos ser prósperos, precisamos nos envolver com missões, que é a essência da igreja. Precisamos amar as outras pessoas e nos preocupar com aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Não vamos ficar olhando para os erros dos outros. Queremos ser prósperos? Vamos ajudar o irmão que está caído. Vamos dar uma palavra de apoio. Vamos tentar trazer de volta para o rebanho do Senhor. Vamos tentar ser ali uma estrutura que possa estar ali fortalecendo a vida do irmão. Quer ser próspero? Ore pela vida do seu pastor. Apoie. Ore pela vida da liderança da igreja. O pastor só vai ter um ministério bom, forte, se a sua família for bem, se você estiver bem,
Se nós estivermos bem enquanto ovelhas, o pastor vai estar com o ministério bom. Mas quando nós estamos destruídos, desnutridos, esmilinguidos, desfalecendo, o pastor sozinho não faz a obra. Nós, como ovelha, precisamos estar juntos. A liderança sozinha não faz a obra. Precisa que os irmãos estejam juntos, apoiando, fazendo, acontecendo. Quer ser próspero, se envolva na obra. Se envolva, seja mais uma opção. Pastor, precisar, eu estou aqui. Apoie os eventos da igreja. Sempre. Não dá para você, não tem problema, mas apoie. Ore para que dê certo. Entrando novos líderes dos homens, novos líderes na reunião da CHB, da MCM, nova diretoria estatutária. Irmãos, essas pessoas precisam de oração. Precisam ser motivo de oração constantemente em nossa casa, nosso devocional. E se coloque como mais uma pessoa que Deus pode usar. Você não é o melhor, você não é o único. Deus quer te usar, quer fazer grandes coisas através de você. Mas não deixa a soberba entrar no coração. Não deixa que a arrogância, que a prepotência, que você se ache, não permita. Ora para que Deus dê humildade, para que o Senhor te faça um grande instrumento. Porque uma coisa, quando ela é muito delicada, muito valiosa, a gente nem usa, deixa lá de enfeite. Né? Seja um utensílio usado por Deus constantemente, para que as bênçãos do Senhor não cessem sobre nós. Então, nós vimos aqui, na leitura bíblica, tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário é como pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Qual que é o vosso passado? Quando Davi queria construir o templo, que o Senhor falou assim: não, teu filho vai construir esse templo. O que Davi fez? Separou a melhor parte dele. Separou ouro, aqueles marfins. Quando nós lemos a quantidade de ouro e de coisas preciosas que foi usado na construção do templo de Salomão, só o melhor. Então, quando fala que olhe para o passado, eu assim, olha como era o templo antigo. A dedicação que os meus servos tinham na época, a preocupação de fazer o melhor para Deus. Considerem isso. Considerem isso. Né? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, e dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Mas quando nós não temos a pretensão de agradar a Deus, Deus pode fazer na nossa vida aquilo que Ele fez aqui. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre os cereais, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz e também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho da mão humana. Nada prosperava, nada dava certo, nada era suficiente, nada estava bom, não havia alegria, não havia paz, não havia felicidade. Porque, irmãos, quando nós nos preocupamos com nós e construímos a melhor casa e vivemos uma vida, eu digo nós, mas vamos pegar um exemplo lá fora. Pega aí um grande empresário que não conhece a Deus, que não tem o temor de Deus na sua vida, que tem os seus carros importados, mora em suas mansões, mas não conhece Jesus. Que vazio que é. Que frustração que essa pessoa vive. Por ter tudo, mas não tem paz, não tem felicidade, não tem alegria no seu coração. Então, que nós, irmãos, para 2022, possamos encher o nosso coração de esperança, mas que, acima de tudo, nós possamos refazer os nossos votos para com Deus e dizer: Senhor, repreende o devorador da minha vida. Senhor, coloca a tua fidelidade no meu coração, porque eu sei que o Senhor é fiel, mas eu preciso também ser, preciso fazer a minha parte. Eu não quero ser um crente frustrado. Eu não quero ser um crente que não prospera na vida, que não tem um ministério, que não consegue se dar bem com ninguém, que não tem um relacionamento bom com ninguém. Eu quero ser um servo próspero. Faça esse propósito com Deus para 2022. Quero ler minha Bíblia toda esse ano. Começar em Gênesis, vou até Apocalipse. Quero fazer um propósito de fazer minha devocional, se não todo dia, mas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas que tenha esse momento com Deus. Quero me comprometer em apoiar mais os trabalhos da igreja local. Vai ter uma frente missionária lá no Campo Belo, vai ter outra frente missionária.
quero me envolver na obra, se esteja à disposição. Isso sim traz felicidade. Isso traz satisfação completa no nosso coração. Nenhuma vez que a gente faz a obra do Senhor, por mais cansado que nós estejamos, mas é um cansaço satisfatório. É um cansaço, às vezes, mental, mas espiritualmente a gente fica mais fortalecido. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Deus nos fortaleça e que essa palavra tenha falado com você da mesma forma que falou comigo. Porque toda vez que a gente prepara uma palavra, não é para os irmãos aí. Primeiro Deus fala conosco. Primeiro Deus falou comigo nesse texto bíblico. Primeiro Deus falou comigo, eu falei, Senhor, mais pessoas precisam ouvir isso. Mais pessoas precisam ler esse texto. Porque, de fato, o Senhor não se agrada quando nós corremos atrás só das coisas que é nossa, só do nosso interesse, e deixamos Deus de lado, deixamos as coisas de Deus de lado, sem prioridade, sem primazia. Isso não agrada a Deus. Então, que nesse momento, nós vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai querido, a Tua palavra foi lida, Senhor. O profeta Ageu anunciou a Tua palavra e que nessa noite foi proferida a essa igreja. Pai, que cada um de nós aqui que ouvimos a Tua palavra, que tenha sido uma bênção para a nossa vida, Pai. Porque nós queremos ser felizes, meu Deus. Nós queremos que o Senhor tire toda a depressão, toda a ansiedade, toda a mágoa, toda a angústia do nosso coração. Queremos ser pessoas felizes e alegres. Mas qual é o segredo para tudo isso, Senhor? A Tua palavra diz que a abundância do Senhor vem quando nós somos fiéis a Ti. Pai, que possamos rever alguns conceitos nossos de prosperidade, ou rever alguns motivos de frustração nossa, do nosso dia a dia, e que a Tua palavra, que ela é uma espada de dois gumes, Senhor, ela venha cortar de dentro de nós aquilo que não é agradável, que não nos edifica, que não agrada ao Senhor, e que ela venha ser o nosso pão, que a Tua palavra venha ser, ó Deus, a nossa água viva, que a Tua palavra venha matar a nossa sede espiritual, que a Tua palavra venha fortalecer a nossa alma, abrir os nossos olhos e nos dar um novo horizonte, um novo destino, porque afinal a Tua palavra também, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, nos mostra o caminho que devemos andar, com qualidade de vida, com uma vida equilibrada, tanto na parte espiritual, profissional, familiar, emocional, nossa saúde física. Ó Deus querido, te apresento todos os irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo a cura sobre eles, mas acima de tudo a cura espiritual, Senhor, para que a nossa alma esteja sarada, inteira, de uma forma que te agrada, Pai. Perdoa todos os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém.